aí. Boa noite, professoras e professores da Rede Pública de Olinda. É com imenso prazer que eu, José Ronaldo, e Rafaela Celestino, presidente e vice-presidente do CIPMOL, estamos aqui para debater com vocês um assunto de muita importância e de muita relevância para a nossa categoria, né? Estamos aqui para debater com a deputada estadual Tereza Leitão a lei de número 11.738, que foi aprovada em 16 de julho de 2008, que é a lei do piso, mas que efetivamente ela só ganha força de lei com o reconhecimento do STF, né, em 27 de fevereiro de 2013, né, que define suas regras e seus critérios para ser aplicada. E que hoje a gente se vê, nesse exato momento, em mais um momento de embate com o governo, né, municipal para aprovarmos o reajuste que está previsto de 33,24%, o que nós não aceitamos menos do que isso. Tá? Então, vou passar a palavra para a Rafaela, que vai fazer suas considerações. Olá, obrigada, José Ronaldo, nosso presidente. Eu sou Rafaela Celestino, como ele apresentou. Gostaria de saudar toda a categoria que está assistindo nesse momento e quem não tiver oportunidade certamente ficará gravado para assistir depois. Esse é um debate muito complexo, é um debate histórico, né? A gente vai poder acompanhar aqui alguns traços da nossa luta, né? Quem é da educação sabe que nada é fácil, apesar da 11.638 ter sido aprovada a lei do piso, o que nos deu um certo alívio. A gente sabe que o fundo que vem para cobrir essa lei é o Fundo da Manutenção da Educação Básica, né, o Fundeb, que temos agora um novo Fundeb, e que, infelizmente, por não ser uma coisa tão amarrada ainda a nível federal, ter suas brechas e as negociações variar de município para município, de estado para estado, deixa nós, educadores e educadoras, numa certa vulnerabilidade. E essa live faz parte de uma campanha que estamos fazendo, não só para instigar a nossa categoria, para unificar a luta, mas para compreender que não é tão simples assim. E que esse ano ele tem uma especificidade, que esses 33,24 foi utilizado como barganha, está sendo utilizado como barganha, e a gente sente a necessidade de esclarecer para a sociedade que esses 33,24 é um cálculo que é feito já por uma lei que existe, não é nenhuma concessão presidencial, não é vontade específica de presidente A, B ou C, né? Então, estamos aqui, teremos a presença da deputada estadual Tereza Leitão, que é professora, que tem uma trajetória de luta histórica já na área da educação, é conhecida por essa bandeira, inclusive, admirada e respeitada por todos nós, que em momento nenhum esqueceu, né, da educação, sempre nas suas frentes, ela está aí levantando a nossa bandeira, isso é extremamente importante. E teremos também, né, a nossa presidente do Conselho do Fundeb, que faz parte também do CIPMOL, Márcia Vieira, que tem aí acompanhado o debate técnico. Márcia tem todas as informações e repasses mensais, ela é muito envolvida nessa parte do acompanhamento dos cálculos e vai dar para a gente aqui um norte para a gente entender que não é um debate tão simples. E isso faz parte de uma campanha que nós vamos ter aqui, para que o prefeito entenda que é um direito os 33,24. Antes disso, vamos passar um vídeo de Helena Araújo, que é o nosso presidente da CNTE, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, né, uma instância bastante importante que vem aí direcionando os sindicatos e as diversas instâncias na área de educação para nos dar competência técnica e política nessa luta. Nada está isolado, nada está só aqui em Olinda, vocês vão entender que tem uma conjuntura muito mais ampla. Então, vamos assistir o vídeo e sejam aí todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos juntar nessa força aí, gente, para o nosso reajuste, enfim, ser implantado. Olá, trabalhadoras e trabalhadores da educação do CIPMOL de Olinda. A luta pelo piso salarial do Magistério Público, a sua atualização, deve ser mantida de forma firme aí no município. Lembrando que foi uma conquista nossa
em 2008 e desde 2010 há um critério estabelecido para a atualização do piso salarial do Magistério Público em janeiro de cada ano. Não é dádiva de nenhum presidente, é uma conquista da categoria e a lei obriga, a partir da determinação da Constituição Federal, a obrigatoriedade do prefeito de atualizar o valor do piso. Para 2022, o menor salário para a formação de nível médio é R$ 3.845. Não vamos abrir mão desta luta, dessa conquista, desse direito. Boas lutas para todos nós. Força aí em Olinda. Forte abraço. Pronto, como nós acabamos de escutar a fala aí do presidente da CNTE, Helena Araújo, é nessa linha mesmo, gente, de raciocínio, é firmeza na luta, não é dádiva, é uma conquista nossa e ainda estamos sistematicamente nessa conquista. E para fazer entender esse contexto histórico de lutas que nós viemos aí, né, antes de mim, inclusive, né, tiveram e ainda tem pessoas estratégicas que vai trazer para a gente um histórico político e um histórico do lugar de fala da professora, da lutadora, da mulher e da mandata da deputada estadual Tereza Leitão. Gostaria de convidar a professora Tereza Leitão. Seja bem-vinda. Gratidão. Gostaria de saudar a senhora e a sua luta. Tem sido significativo para nós, professoras e professores, ter uma mulher aí à frente fazendo a nossa voz. Gratidão. E eu passo a palavra para a senhora, deputada estadual. Acho que o microfone precisa abrir. Agora. Obrigada a você, Rafaela. Obrigada, Ronaldo, pelo convite. Quero cumprimentar em nome de vocês dois, toda a direção do Simpimol. E um abraço muito especial a essa brava categoria lutadora da Marinha dos Caetés, minha cidade querida, né? Veja, esse debate ele é muito oportuno, porque está se criando uma verdadeira lenda com o reajuste desse ano, né? A atualização, na verdade, é isso, a atualização do piso, porque tudo que é feito pelo governo Bolsonaro é um flash, né? Cada mergulho nesse governo é um flash. Então, eu vou rapidamente historiar o piso, muita gente já sabe de onde vem, mas é sempre bom a gente relembrar para chegar aos dias de hoje. Faz séculos que os professores lutam por um piso, desde Dom Pedro II, que se luta por um piso. Porque professores ou mestres-salas, né, antigamente, era uma profissão muito vinculada à missão de ensinar. Eram os missionários, porque aqui no Brasil a educação formal, no início da nossa colonização europeia, foi muito entregue aos padres jesuítas, né? A Igreja Católica. Então, se criou no imaginário essa ideia de que professor era um missionário abnegado, uma professora era uma missionária abnegada, que não precisava lutar por melhorias salariais, muito menos por profissionalização, porque o que ela fazia, a retribuição, era o amor, o afeto, a gratidão. Claro que isso tudo é muito importante na nossa profissão. Não existe educação sem amor, não existe educação sem afeto, não existe educação sem paixão. Mas nós somos profissionais. E essas duas coisas não são excludentes. Essas dimensões não são excludentes. Elas se conjugam no exercício profissional que lida com pessoas em processo de formação, que é assim que a gente precisa ver os nossos estudantes, e por isso mesmo é que tem que ser uma profissão extremamente valorizada, independente do significado subjetivo que ela tem, porque é uma profissão que cria laços. Vocês viram agora na pandemia o que foi que aconteceu. A pandemia nos mostrou que nós somos insubstituíveis. Somos incompletos, é bem verdade. Precisamos de muitos aparatos para dar uma boa aula,
para desenvolver um projeto pedagógico na escola, sozinhos, é romantismo, dizer que um professor sozinho resolve tudo, porque ele pega a bicicleta, anda quilômetros e leva o material para o estudante, outro estudante sobe no olho de uma mangueira para pegar o sinal de internet. Isso é bonito, é simbólico, a gente precisa valorizar, mas não são atitudes individuais que resolvem o processo, né, da valorização profissional do jeito que a gente quer que ele seja resolvido. Então, o piso veio nessa esteira, né, de debate. Com o passar do tempo, né, e com a instituição do salário mínimo, o piso passou a ser o salário mínimo. Depois, quando veio o Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, foi que se criou novas formas de financiamento. O piso está muito ligado às formas específicas de financiamento da educação, que vem evoluindo, né, gradativamente ao longo dos anos. O primeiro aporte legal foi a chamada Lei Calmon, em 1985, quando se criou a vinculação dos impostos à educação, aqueles famosos 25%. Se criou, mas não se tinha elementos de fiscalização. Então, o prefeito, o governador, tinha que mostrar que estava aplicando aquele dinheiro, mas mostrar como. Se ele botava uma caixa d'água numa escola, aí botava para o dinheiro da educação, construía uma estrada de frente de uma escola e dizia que era verbas da educação, quando devia ser verbas do serviço público, dos serviços públicos, verbas da estrutura. Então, todo esse processo veio evoluindo até a LDB, quando diz o que é e o que não é manutenção e desenvolvimento de ensino, onde se estabelece claramente que os 25% não devem ser usados vagamente em educação, mas devem ser usados em manutenção e desenvolvimento de ensino, e o artigo 69 da LDB diz o que é manutenção e desenvolvimento de ensino, e o 70 diz o que não é. Então, o gestor desvia recursos da educação se ele quiser, porque lá está muito claro, explicitamente dito, nitidamente dito, o que é e o que não é manutenção e desenvolvimento da educação. Passado o tempo e vindo o Fundef, a gente teve uma melhoria, porque a gente teve a figura do custo aluno-qualidade. O Fundef era um fundo específico para o ensino fundamental, do primeiro ao 8º ano, naquele período, para alunos de 7 a 14 anos. Era assim que o presidente Fernando Henrique Cardoso entendia a prioridade da educação. Durante esse período, para a gente ter recursos, por exemplo, para a educação de jovens e adultos, foi criado, à época, que a gente chamava de Fundefinho. Era um valor específico, tirado dos 40%, que podia ser utilizado para implementar a educação de jovens e adultos. Esse Fundef teve também o seu valor. Ele não foi uma coisa desprezível, de forma nenhuma. Ele ampliou as matrículas do 1º ao 8º ano. Nós chegamos no ensino fundamental a ter 95% de alunos matriculados, mas deixou 2 gargalos: a educação infantil e o ensino médio. E, além disso, ele definiu o custo aluno-qualidade, a época era de R$300, e isso fez com que os prefeitos expandissem as matrículas, porque para cada aluno caía na cesta do Fundef R$300. Houve muita celeuma judicial, muita. Recife mesmo, na gestão de Roberto Magalhães, passou muito tempo sem depositar o dinheiro na cesta do Fundef, porque era uma redistribuição, né? E Pernambuco perdeu muito dinheiro nesse período por conta dessa posição de Roberto Magalhães, porque ele dizia que pagava mais do que o custo aluno e não ia, portanto, depositar solidariamente, porque o fundo também tem esse aspecto solidário, né?
Quando Lula assumiu, a nossa luta ganhou um significado mais estruturante da educação. A grande maioria de políticas educacionais estruturadoras é deste período. A grande maioria. Tivemos alguma coisa em governos passados, mas a grande maioria é desse período, porque a legislação já existia, nós tínhamos LDB, nós tínhamos Constituição, o período pós-ditadura, o período da abertura democrática. Mas nós avançamos. O primeiro momento que nós avançamos foi na transformação do Fundef em Fundeb, que não foi somente uma transformação de abrangência. Deixou de ser educação infantil, educação fundamental e passou a ser educação básica. Foi também. O Fundeb responde por tudo isso, mas houve uma alteração também, que Márcia, eu acho que vai explicar melhor. Houve também uma alteração de componentes, houve uma alteração no cálculo do custo-aluno, houve uma alteração no papel dos conselhos, mas, mesmo assim, o Fundeb permanecia no ato das disposições transitórias, aplicando 60% em salário de professor e 40% nas outras coisas de manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive salário dos demais. Aí tem gente que pensa que esse é o único dinheiro da educação. Não é, porque o Fundeb não subvincula os 25%. Ainda fica lá. Uma parte desses 25%, ou que subvincula 20%, ainda fica lá, fora os outros aportes dos outros fundos públicos, das outras questões, como nós que queríamos, né? E que aprovamos da utilização do recurso do pré-sal. Então, a lei do piso, vindo para ela, já para ir concluindo, a lei do piso, ela se insere nesse contexto. Ela foi criada nesse contexto de formas específicas de financiamento da educação. E foi criada por quê? Porque a Constituição e a LDB, que repete, diz claramente que é necessário, para se efetivar a valorização profissional, políticas de determinação de piso salarial, de formação e de carreira. Então, a lei do piso, eu digo sempre que o artigo que define o piso, ele é didático, porque ele não define piso como um simples valor. Ele define piso como um valor, segundo o qual nenhuma administração ou nenhum professor pode receber menos do que aquele valor. Pode até receber mais. Piso não é teto, piso é piso. Pode receber menos do que aquele valor para uma formação em nível médio, para uma jornada de 40 horas semanais, em início de carreira. Então, o conjunto do tripé que a gente defende como tripé de valorização profissional está contido aí. Piso, salário, remuneração, carreira e formação. E o limite de uma jornada. É permitido jornadas menores do que 40 horas? É. Tem jornadas de 30 horas, inclusive no estado é opcional. Tem municípios que têm jornada de 26. O que é que se paga, então? O proporcional ao valor do piso, mas o piso está preservado como início de carreira. Com o passar do tempo, muitos professores adquiriram nível superior de formação, e esse é um desafio para essa próxima década que se aproxima. Para vocês terem uma ideia, no estado nós somos 33 mil ativos. Só tem 7 mil que recebem menos, que tem formação menor do que licenciatura plena. Porque os cursos de formação de professores de nível médio foram se acabando. Eu me formei numa escola que foi a mesma escola que eu me aposentei. Eu fui para lá, os últimos 10 anos da minha vida ativa foi nessa escola. Quando eu estudei lá,
a gente tinha um anexo, era o IEP, que hoje é Silvio Rabelo, tinha um anexo no João Barbalho. A gente formava 30 turmas de professorandas, as formaturas tinham que ser separadas. Isso quando eu me formei. A formatura da gente foi no Teatro do Parque e não pôde entrar nenhum convidado, porque não cabia. Ali embaixo só ficavam as professorandas e seus padrinhos. Quando eu cheguei para trabalhar lá, a gente já começou, anos depois, né? Aí a gente já formava 10 turmas de professorandas. Depois de deputada, eu fui chamada 2 vezes para ser paraninfa de turmas de formatura. Sabe quantas turmas? A primeira formatura, 3. A segunda formatura, 1. Então, a formação de nível médio ela foi perdendo espaço e o governo não investiu, que é uma formação muito importante, inclusive como porta de entrada nos cursos de pedagogia. Infelizmente, os governos deixaram de investir no chamado normal médio. É recomendável vocês lerem a peça do Conselho Nacional de Educação, cuja relatora foi a professora Edila Soares, ex-secretária de Educação do Recife, sobre a formação de professores de nível médio. E os professores leigos da educação quilombola, das escolas indígenas, das áreas rurais, onde não tem, ainda hoje, formação de nível superior. Eu defendo muito que isso devia permanecer, evidentemente, sem prejuízo da carreira e da formação de nível superior, né? Mas isso criou uma deformação nos planos, porque muitos gestores mal intencionados entendem que o piso pode ser para licenciatura plena. A gente vai corrigir no governo do Estado isto agora. Desde 2009, que a gente teve um achatamento no plano, aguçado recentemente, em 2019, que o professor de nível superior ganhava R$10 apenas a mais do que o professor de nível médio. Então, isso é, para mim, o desafio da próxima quadra. Nós vamos manter o piso vinculado a professor de nível médio ou a professor de nível superior, porque aí vai ter que ter um reajuste significativo para a nossa formação. Então, o piso é esse tripé. O piso, segundo a lei, todo ano ele tem que ser ajustado, atualizado. A gente chama reajuste porque é mais fácil da categoria e da gente mesmo compreender. Mas não é um reajuste do piso em si. Ele termina redundando nisto. Mas é uma atualização dos valores do piso, tomando como referência o custo aluno, que a gente quer que seja, custo aluno qualidade. Baseado em quê? Nos impostos que compõem a cesta do Fundeb. Por que esse ano foi tão alto? 33,24. Viva Bolsonaro! Que maravilha de presidente! Minha gente, basta olhar para o ano passado, que era para a gente ter tido 12 ponto alguma coisa, e foi 0. Zerinho. O ano passado foi zerinho. Os impostos davam condição de um reajuste do piso, mas não tinha a lei do congelamento, então ele não quis fazer o ajuste do piso ano passado. Por isso que esse ano acumulou. E, além disso, como é que está o preço das coisas? Como é que está o preço dos combustíveis? Não é que a gente queira piso alto porque a carestia aumentou, mas quando a carestia aumenta, os impostos aumentam. O imposto sobre combustível está alto, para quem não sonega, né? Porque tem uma parte dos impostos que é sonegada. Então, isso deu um volume maior também à cesta do Fundeb. Então, o reajuste, a atualização do piso este ano foi maior, não é porque Bolsonaro é bonzinho, é porque acumulou do ano passado e porque a cesta do Fundeb ficou mais robusta, porque a carestia está grande. Nem com esses 33,24 a gente pode dar conta da carestia, não é verdade? O preço que está as coisas, não é?
numa inflação desmedida e que nem se mede em muitos casos. Então, isto Bolsonaro fez porque ele foi obrigado a fazer. O reajuste é anual, a atualização remonta a janeiro de cada ano. Muitos governos não pagam o retroativo a janeiro ou pagam apenas para quem ganha menos do que o piso, que é o caso do governo estadual de Pernambuco, que vai retroagir a janeiro para todos que percebem menos do que o piso e que serão reajustados até um pouco acima do piso, porque o reajuste do Estado foi de 35%. Então, essa é uma luta técnica, evidente, por isso que tem os conselhos de acompanhamento, porque a gente precisa acompanhar, precisa monitorar. Hoje em dia, os sindicatos e os educadores não estão bobinhos em relação a isso. Antigamente, a gente só era verba pública para a escola pública, verba pública para a escola pública. Hoje, não. Hoje a gente senta numa mesa, a gente sabe ler uma planilha, a gente sabe se está investindo, se não está investindo. Tudo isso vem no contexto, né? No contexto de luta dos sindicatos de trabalhadores em educação. Heleno, que fez aquela saudação a vocês, hoje é uma pessoa absolutamente competente no debate de financiamento. Todos aqueles meandros da lei, toda uma planilha, a gente entende, calcula-se o rebatimento na carreira para saber se o governo pode ou não. No Estado, a gente usou esse argumento. Eu usei na tribuna e o sindicato usou na mesa. O ano passado, o governo pagou o Valoriza Fundeb. Foram quantos milhões, segundo ele? 258 milhões de sobras, porque o Fundeb passou de 60% para 70%. O governo não pôde dar, porque ficou naquele impasse. Se desse, estava desobedecendo a lei do congelamento. Acontece que a lei do Fundeb mandava dar. Impasse jurídico resolvido, ele mandou a lei para a Assembleia Legislativa e pagou em parcela única. Aí, o que foi que a gente fez? A gente pegou esse valor e aplicou os 33%. Dá mais de 400 milhões. Então, esse volume é o que vai ser aplicado no nosso plano de cargos, e ainda com algumas distorçõezinhas que a gente vai precisar corrigir. Eu espero que alguma delas a gente corrija logo agora, quando ele chegar na Assembleia Legislativa. Então, é esse processo de valorização que a gente precisa defender, porque foi conquista nossa. É evidente que nem todos os governos são iguais. Não é que a gente fique fazendo propaganda do PT, do PSOL, do PCdoB, de não sei quem. Não é isso, minha gente. Mas os governos não são todos iguais. Vamos e venhamos. Tem governo mais e governo menos comprometido com a educação. Concepções de poder, concepções de gestão também se refletem na educação. Do que é que vai fazer, do que é que quer, de como é que vai encaminhar. Então, o Fundeb não é de Bolsonaro, e muito menos o reajuste que ele foi obrigado a fazer. Aí ele faz, quem é que paga? Os prefeitos e os governadores. É possível pagar? É possível pagar. E é possível pagar por dentro da carreira, porque a cesta do Fundeb também foi revitalizada. Precisa de luta? Precisa. Precisa de muita luta. E graças à luta que a gente tem sindicatos combativos, bem informados e competentes. Os governos não dão nada de graça, não. Mesmo os democráticos precisam ser catucados. Quanto mais os conservadores. Esses precisam ser catucados e meio, né? E eu espero que essa luta de vocês ela seja uma luta exitosa, porque a lei garante, a lei assegura, mas é a luta quem vai encaminhar. Então, é preciso que seja feito. Se vocês têm plano, colocar isso dentro do plano. Se precisar reformular, colocar para reformulação. O que não pode é nenhum professor, em início de carreira, ganhar menos do que R$ 3.854, não é isso? 3.800 e poucos reais
para uma jornada de 40 horas semanais. Muita força, muita luta. Vamos para cima de um prefeito que se chama professor, então ele tem que valorizar a educação mais do que qualquer um outro, porque o nome dele é professor. Professor que é professor, respeita seus colegas de profissão. Obrigada, gente. Ok. Obrigada, deputada e professora Tereza Leitão. E é nesse sentido de respeito à nossa categoria, deputada, que a gente tem não só reduzido a nossa luta a uma mesa de negociação, mas mostrado para a categoria a competência técnica, o lado jurídico, todos os meandros, porque a gente compreende que uma categoria informada, ela, quando não está iludida, dificilmente ela vai ser conduzida. Então, tem essas diferenças, como a deputada acabou de colocar. Às vezes, se passa uma ideia para a categoria de que deu o montante. Município tal deu 33,24%. Quando a gente vai ver, está implícito correção, regulamentação, porque tem muito abaixo do piso, né? E pela lei não pode estar abaixo. Então, o que os prefeitos fazem? Uma maquiagem. Eles corrigem coisa que é já para ele fazer, né? Pela legislação, eles respondem, inclusive, e disfarça isso, maqueia como como se ele estivesse dando o reajuste, e o grande montante é anunciado. E a gente precisa saber, deu como? Deu retroativo? Deu para quem? Deu para toda a categoria? Teve rebatimento na tabela? A nossa tabela está atrasada já faz um tempo. Então, se ele dá e não tem nenhum rebatimento porque já está atrasado, o cálculo final a gente perde. Outra coisa, uma coisa é ele dar agora em janeiro, em fevereiro, outra coisa é ele dividir para dar uma parte no final do ano. Então, isso não é atualização. A gente vai perdendo a cada momento que a gente vai deixando, né, de negociar, ou compreende que isso precisa ser aplicado de uma maneira que a gente ganhe e tenha correção de tabela. E é nesse sentido que eu gostaria de convidar a professora Márcia Vieira, que ela é presidente do Conselho do Fundeb, e ela também está na nossa direção. Ela acompanha mais esses dados técnicos, que não é simples, viu, gente? Eu ainda estou como vocês, aprendendo, compreendendo, fazendo cálculo, mas uma coisa, essa gestão, ela tem compromisso. A gente não maqueia, a gente forma e a gente quer que vocês venham junto com a gente, compreendendo tecnicamente como funciona. E aí, para fechar e passar para a Márcia, eu repriso a fala da deputada e professora Tereza Leitão. Professor que é professor, respeita professor. E nada mais do que respeitar a sua categoria quando a gente dá para ela um debate político, de luta, mas que também seja técnico, com competência. Rafa, só traduzindo um pouco de uma das falas de Tereza, e que você reforça aí, os 33,24, ele não é reajuste, ele é atualização. Então, para alguém até dizer que Bolsonaro ou que Lupécio deu alguma coisa, deu aumento de salário a gente professor, teria que ser alguma coisa além dos 33,24. Para dizer que a gente recebeu aumento de salário. A gente não está recebendo aumento de salário. Nós estamos brigando pelo reajuste do piso. Né? Exato. Brigar pelo reajuste salarial ou atribuir para alguém realmente a gente ter os 33 mais alguma coisa além. Bem colocado, obrigada, José Ronaldo. Pronto, Márcia, eu passo para tu, que tu dá aí mais ou menos tua ideia, como é que funciona. Eu sempre tento entender e cada vez eu aprendo mais. Vai, Márcia. A gente tá... Boa noite a todos e todas. Queria saudar especialmente a professora Tereza Leitão, que é história, é uma referência, e a gente realmente tem não só aprendido muito, mas tendo que recorrer muito a Tereza nesse processo de luta esses anos todos, com a competência e compromisso que ela sempre tem mostrado. Tá? Então, professora Tereza Leitão, nosso respeito, nosso agradecimento. Obrigada, gente. Bem, inicialmente, gente, eu queria esclarecer que o Conselho do Fundeb, ele tem participação de integrantes de governo, são indicação de função de cargos, indicação do governo, e representantes da sociedade civil. Nós estamos presidindo, enquanto sindicato, até 31/12/2022, a atual gestão do Conselho. Tá? Posteriormente, essa gestão ela vai ser com prazo maior, tá? E terá uma nova representação. E, naturalmente, o CIPIMOL vai estar trabalhando, vai estar investindo
em conhecer o novo Fundeb, em conhecer como se estruturar, como se organizar enquanto sociedade civil, para que a gente seja apto a discutir com condições iguais, com condições técnicas. Não é só discurso político, a gente tem que ter formação técnica para entender como funciona o Fundeb, que não é uma coisa tão simples, tá? A gente está aprendendo o novo Fundeb ainda, vai levar algum tempo, as universidades estão trabalhando, estudando o novo Fundeb, o processo de regulamentação, existe todo o trâmite necessário para que seja implantado a implantação do Fundeb, no Fundeb, do repasse e complementação da União, uma coisa gradual que vai até 2026, tá? E uma coisa mais importante que tem desse processo tudinho, gente, além do acompanhamento de matrículas, porque o sindicato não tem que só acompanhar os números, não. Tem que acompanhar como é que a rede está distribuída e organizada. Além do número de matrícula, o custo, aluno e qualidade. Era o grande debate na discussão quando teve a aprovação do Fundeb. Isso aí, depois que a gente aprova uma lei, a gente aprende a estudar e a conhecer e até entender o que é que precisa ser modificado, precisa ser melhorado, ou o que precisa ser defendido como luta prioritária. Uma das coisas prioritárias é o entendimento do que é o Fundeb. Tá? O Fundeb é uma cesta de impostos, tá? Esse fundo é composto de 8 tipos de repasses institucionais. Você tem o IPVA, que é Imposto sobre Veículos, você tem o ITR, que é Imposto Territorial Rural, ICMS estadual, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. A gente tem o IPI, que é exatamente sobre impostos sobre produtos industrializados, Fundo de Participação Estadual, Fundo de Participação Municipal, ICMS estadual, já falei, e valor por aluno anual, tá? Esse valor aluno, ele não é repassado de uma vez por toda, não. Se o governo federal passou dia 27 de janeiro, o valor do aluno já tem uns 33%, não. Isso aí é dividido, inclusive, anualmente, tá? Em 2021, foi passado desde 30 de julho uma parcela desses valores do aluno, até chegar a 15 de janeiro, onde tinha um valor aluno total, tá? Que é considerado aquela parcela do ano anterior, do ano de 2021. Isso em 2021, 2 também vai acontecer, tá? Então, não existe esse automático, não. Existe uma transferência institucional mês a mês, que a gente acompanha. Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. Nós temos alguns sites de informação, oficialmente 42BB, que é do Banco Brasil. Você pode botar ali o meu Olinda e você vê o repasse. Por exemplo, em janeiro nós tivemos um repasse de 13 milhões e um pouco mais de 200 mil reais, tá? Até agora, até o mês de fevereiro, até o dia 18, nós tivemos um repasse de 9 milhões e 400 mil. O que dá para a gente entender que existe até um aumentozinho gradual desse repasse, nos dá uma esperança aí de que isso venha a ser mantido e que a gente venha ter uma perspectiva, assim, de ter tranquilidade do recebimento do valor do salário e o pagamento do nosso piso ainda esse ano. Mas é isso que tem que ser entendido. Nada é automático, tudo tem que ser feito acompanhado, tem que ser feito uma fiscalização, uma participação efetiva da gente enquanto organização, enquanto entidade. E nós temos também as parcerias, gente, a nível de informação, de troca de informação e no processo de luta, que é um processo de luta constante. Tá? E essa parceria vai desde da articulação que a gente tem que fazer na Câmara de Vereadores, a articulação dos deputados estaduais, que fazem a ponte também, deputados federais, senadores, a nível de fiscalização, Tribunal de Contas, o CIPIMOL tem um contato, uma articulação concreta com o Tribunal de Contas Estadual, tá? Para a gente verificar isso, e o Conselho, na nível de competência, faz a fiscalização de quais as despesas foram gastas. A gente vai até maio, a gente deverá estar fechando o ano de 2021, e tudo que foi gasto.
entendendo que 70% é para pagamento e remuneração de profissionais da educação, tá? E os 30% restantes são a manutenção que é feito em toda a estrutura educacional. E aí você envolve várias estruturas aí a nível de investimento. Tá? Não é só as unidades escolares. A gente tem o centro de formação, como a NTS, a gente tem o CIMO, tem várias estruturas que têm uma parcela de participação. Bem, por enquanto, o nosso valor dos 70% está limitado a salário de professores, sejam efetivos ou contratados. Né? Muitos desses contratados, inclusive, que em muitas cidades a nível nacional estão lutando aí para receber também uma parcela, uma remuneração similar ao que a gente tem do piso. Só que tem uma coisa que o contratado não vai ter enquanto igual ao efetivo, que é o rebatimento em carreira, tá? Que é exatamente os planos de cargo e salários, onde a gente está discutindo em Olinda ainda a implantação do PCCV de 2020. Né? Nosso PCCV previa exatamente um salto de 2% de tempo de serviço, exatamente agora em 2020. Em 2020, a gente está com um atraso de quase 2 anos disso aí. Então, na hora que a gente estiver na mesa de negociação, a gente não vai estar discutindo somente o valor puro. Tem tanto do Fundeb e o valor da folha de pagamento foi 7 milhões. Vamos implantar isso? Não, vai ter outros fatores que vão ser discutidos também. Tá? E aí, a gente tem que colocar isso na mesa, e é uma luta, uma discussão muito técnica e abrangente. Tanto que o CIPIMOL não vai estar somente com a Secretaria de Educação, não. Nós vamos estar com a discussão com a Secretaria de Gestão, Pessoas e Administração. Nós teremos a participação também da Secretaria de Fazenda, que é exatamente que vê as finanças e faz a liberação final. Né? Então, daí, esse processo inicial de discussão, a gente vai ter a proposta, a discussão do governo sobre os números que ele apresenta, e nós vamos também estar acompanhando, enquanto conselho, enquanto sindicato, os números que a gente também já tem acesso. Né? Nós temos a Folha de Janeiro, já nos dá um referencial, temos a Folha do ano passado, todinho, também, que a gente tem uma referência de valores, mas é isso que tem que ser entendido. A gente está, né, nessa crescente informação, crescente busca de informação, para que a gente venha nos dar maior possibilidade exatamente de como é que funciona todo o sistema e como a gente pode brigar efetivamente, tecnicamente, para que seja garantido o pagamento do nosso piso. Ele é possível, mas tem outras coisas que o governo deverá colocar também, inclusive a questão da Previdência. Tá? Ele sempre argumenta a questão da Previdência, porque a Previdência nossa hoje, gente, a Previdência até 2003 era uma situação, inclusive que dava direito à paridade. Depois de 2003 é uma outra situação, uma outra realidade. Tá? Hoje a Previdência de Olinda, se estima que o gasto seja superior a 9 milhões de reais, e que a complementação feita pelo município para pagamento está na ordem de quase 3 milhões, e que o governo alega alguma dificuldade de pagamento disso. A gente quer ver esses números, a gente quer ver essas listagens, a gente quer ter acesso às informações. Não é só fala, a gente quer ver tudo apresentado aí, porque a gente tem que trabalhar com transparência pública. E, lamentavelmente, por exemplo, o portal Transparência da Prefeitura, ele não está totalmente atualizado. Infelizmente, ele não é a única referência que a gente tem a nível de informação. A gente consegue essa informação também junto ao financeiro da Secretaria de Educação hoje. Tá? Então, o sindicato tem usado todos os mecanismos, todos os instrumentos necessários para informação, né? É isso que a gente queria tranquilizar a categoria sobre isso. E essa formação, em breve, eu espero que a gente possa estar também compartilhando com todos os colegas a nível de formação também. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai somar junto com o sindicato nesse interesse de formação
sobre como é que funciona o Fundeb. É uma luta constante e que a gente tem certeza que vai contar com a categoria nisso. Tá? Eu vou parar por aqui, por enquanto. Obrigada, professora Márcia Vieira. Vieram algumas perguntas aqui, chegou para a gente, né? Uma eu já posso adiantar. É se o prefeito de Olinda já se pronunciou sobre o assunto e houve alguma mesa de negociação. Não, o prefeito não se pronunciou, né? Até porque ele fica esperando o repasse da administração e da educação, dos cálculos, né? E aí você já sabe como é que a propaganda funciona. Certamente, se tivesse um funcionamento já fechado da administração e da educação, ele já teria feito aquilo que ele gosta muito bem de fazer, né, que é a campanha, né, de que ele valoriza a educação, e a gente acredita que agora é a hora dele mostrar se ele realmente valoriza o professor, né? E a mesa de negociação do dia 10 foi desmarcada, nós temos, né, uma mesa agora para a semana que vem, na quarta, né, tínhamos no dia 10, a do dia 16, a administração não compareceu, porque outra coisa que precisa se compreender... Rafa, é quarta agora. Quarta agora. Foi, desculpa. É porque teve uma de 16 na semana passada, do dia 10. A do dia 16 a administração faltou. É importante compreender também, gente, que a nível municipal, nem sempre Secretaria da Educação e os cálculos, a administração está junto. Em Olinda funciona separado. Ainda tem essas especificidades, né? Então, a gente vai ter uma mesa agora, na quarta-feira. A gente precisa que vocês acompanhem, né? E a gente vai estar, assim, lutando. E aí vieram algumas perguntas, né? Umas diretamente para deputada e professora Tereza Leitão, né, alguns comentários, né, qual a importância, deputada, da valorização, né, para o professor, né, desse reajuste. Se esse reajuste é lei, porque sempre é tanta luta para que ele seja implantado, né? Nesse sentido, o trabalhador não seria valorizado, né, e as prefeituras podem deixar de pagar os 33,24%. E ainda para fechar, querem saber como é que funciona esses 33,24%, como atualização do piso, né, e como rebatimento na carreira, né? Essa aí eu até já posso adiantar. Olinda a gente tem um PCCV, mas infelizmente como não é um plano unificado, né, os planos de carreira oscilam de prefeitura para prefeitura. Por isso que eu sempre digo, gente, não é porque Recife disse deu, Camaragibe deu, enfim... município lá de Sapé, na Paraíba, deu, a Olinda tem que dar. Cada município funciona de maneira muito específica, porque a lei federal deixou essa brecha. E aí eu vou passar para a deputada Tereza, né? E aí eu acho que foi uma direta para você, Márcia, que eu acho que alguém pergunta sobre esse reajuste escalonado até 2026. Né? Você poderia fazer esse complemento, eu acho que é um nível de compreensão, que é entender como é que é esse escalonamento. E aí, para fechar, deputada, por quê? Qual a importância da valorização para a educação pública? Por que tanta luta? Se é lei, por que não é cumprido? Pode o município deixar de pagar? Por que essas coisas acontecem? Olha, tem um verso de Carlos Drummond de Andrade que diz assim: as leis não são tudo, porque os lírios não nascem das leis. A gente tem uma relação muito ambígua no Brasil com lei. Às vezes a gente tem até um ditado que diz assim: aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei. É uma relação péssima, porque a lei sempre foi muito frágil no nosso país, porque a lei também é um indicador de divisão social, também é. Quantas leis são fadadas ao fracasso? E a lei, ela não é um fato consumado, ela é um fato dado. A gente tem que mexer para melhorar. Não vai a lei viver a vida inteira, né? Então, muitos gestores acham que são donos da lei, acham que estão acima da lei, por conta da fragilidade, sobretudo de fiscalização. Muitos não cumprem a lei, porque não respeitam os conselhos do Fundeb, não respeitam o Ministério Público, desafiam a lei. A gente está num momento, inclusive, bem delicado do país, né? Porque o próprio chefe da nação desobedece à lei. Quantas leis Bolsonaro não já desobedeceu? Muitas. É como se o povo tivesse essa autorização agora. Mas a gente tem que ter a lei como referência. Ela é nossa, ela nos valoriza. A importância justamente dessa valorização, desse piso, como elemento de valorização, está nisto. Está nisto. A nossa profissão é uma profissão de muita exposição pública, de muito desgaste emocional, de muita responsabilidade. Eu fico imaginando, até porque eu já vivi essa situação, a gente numa sala de aula,
com a responsabilidade de alfabetizar. A família deixa os alunos lá para a gente tem que tratar com carinho, com cuidado, com atenção, com competência. É muita responsabilidade, minha gente. A gente devia ganhar mais do que isso, muito mais do que isso. Mas é uma conquista, porque antes do Fundeb se ganhava frações do salário mínimo. Prefeituras pagavam o que queriam, frações do salário mínimo, porque não tinham uma referência. Então, o PIS é importante por isso, porque ela tem uma referência. Aí vamos atrás para cumprir e denunciar os fora da lei. Né? Então, é por isso que tem que ter muita luta. É por isso. Né? Nós estamos em um momento, inclusive, crucial dessa luta. O reajuste é importante por isso. Ele é verba federal? Não, de jeito nenhum. Tem, como Márcia falou, o exercício, né, o procedimento da complementação. Quando se redistribui os valores do Fundeb, tendo como referência o custo aluno, se faltar dinheiro para alcance do piso, a União tem a obrigação de completar e está lá descrito todos os percentuais. É uma luta para a União complementar, né, Márcia? Pense na luta, mas isso está descrito na lei. E se os 33,24% é para todos? Tem uma questão que Márcia levantou, que é a questão da Previdência. Os tribunais de contas estão proibindo que se pague aposentados com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é uma coisa que a gente vai ter que lutar muito, inclusive com esses fundos privados de aposentadoria. No Estado, que é onde eu acompanho mais de perto, este ano vai ser extensivo para aposentar. Aliás, sempre foi, porque vai ser por dentro da carreira. O que é que o Estado fez e muitos municípios imitaram, e esse ano não está sendo feito? Dava o piso, a gente tem o plano de 98, que tem que ser reformulado. Dá o piso para quem ganha abaixo do piso e trava a carreira. Faz um travamento na carreira. O piso, vamos dizer, de 3.800. Quem ganha 3.810 continua ganhando 3.810. Até o ano passado foi assim. Esse ano vai ser para todo mundo, inclusive para aposentados também. Mas a questão da Previdência é muito grave, muito séria, porque a gente tem a lei da equiparação e da paridade e a gente tem uma Previdência com muita dificuldade e não dá mais para aumentar, minha gente. Não tem como aumentar mais o desconto da Previdência. Ninguém aguenta aumentar mais do que já está. Mas o desequilíbrio entre os cálculos atuariais, que sempre ficam sendo feitos, né? E o desequilíbrio entre a quantidade de ativos, de aposentados, está crescendo. Tem um fator muito importante, que é porque nós estamos vivendo mais, não é? Então, passamos mais tempo aposentados, recebendo nossos proventos. Isso é bom, e aqueles que estão na ativa. E nós que temos ainda uma aposentadoria especial, que já foi melhor em termos etários, né? E de tempo de serviço. Hoje ela tem mais exigências. Então, isso varia muito de município para município. Agora, se é para todos, se for por dentro da carreira, deve ser para todos. O ideal era que se desse o piso na base e segue o desenvolvimento da carreira sem achatamentos. O problema é que muitos planos foram antes do piso. E hoje, muitos planos não suportam o piso. Isso é a verdade. Isso não é ser pelego, não. Isso é a gente reconhecer as contas públicas que não são do governo, são nossas. Tem contas públicas que não suportam determinadas estruturas de plano de carreira com piso, porque as determinadas estruturas foram criadas antes do piso. Aí o governo fazia o quê? Botava lá um salário inicial, de acordo com o que ele podia pagar para o impacto geral do plano. O nosso foi assim, em 98. Sabe quanto era o salário inicial? 400 e poucos reais. Hoje em dia, claro que faz anos, né? Anos depois, né? Mais de 10 anos depois, 98 para 2022, faça aí a conta,
né? Muita coisa mudou, inclusive o piso, né? Então, a adequação dos planos de carreira é uma coisa que os sindicatos têm que pensar muito direitinho. Não acho, Flávio, válido a federalização. O que a gente vai precisar fazer é o Sistema Nacional de Educação, porque a federalização que Cristóvão previa, estou vendo sua pergunta aqui, né, no chat, ela centralizava os salários na União. Isso fere a autonomia dos estados e municípios, que é constitucional. O Sistema Nacional que a gente quer e está debatendo, vai ser votado quarta-feira, ele é um sistema geral, coordenado pela União, mas tem subsistemas dentro dele que respeitam a União e respeitam a autonomia de cada estado e de cada município. Então, é uma saída, é uma alternativa muito importante para a gente melhorar a qualidade. Enquanto a gente não chega a isso, é ir aperfeiçoando a legislação que a gente tem hoje. Não sei se respondi tudo, Rafaela, mas foi o que eu consegui aprender. Gratidão. Eu vou passar para a Márcia brevemente responder. Márcia, aí eu queria pedir para tu fazer tuas considerações por cada andar do tempo. Tem um tempo aqui, né, nessas programações tecnológicas. Eu volto para a deputada fazer as suas conclusões, né? E aí a gente vai já para as considerações. Passo para tu, Márcia, fazer a tua colocação. Rapidamente perguntaram sobre essa complementação. Ela é gradual, tá, gente? Até 2026, existe um percentual dessa complementação e ela vai aumentando. Lógico que essa complementação ela não vai para todos os 5.208 municípios, não. Ano passado mesmo foram beneficiados 1.374 municípios, no caso do valor total aluno, porque o município precisa estar regularizado com as contas, precisa estar organizado e também o valor que ele recebe, né, necessariamente, ele tem que estar abaixo do que ele usa a nível de despesas para complementação de salário, então isso é considerado, tá? Em 2021 foi 2%, em 2022 a perspectiva é que seja de 5%, até chegar em 2026 com 10,5%, tá? É um assuntozinho um pouco chatinho de ver, mas é realmente uma bibliografia sobre isso, a gente vai tentar disponibilizar para vocês também sobre essa situação. Eu queria inicialmente agradecer a direção do CIPIMOL, né, bem representada pela presidência, isso que a gente está fazendo hoje a nível de informação, esse debate inicial com a categoria, ele é importantíssimo porque a gente está aprendendo nesse processo todinho, a gente também está podendo proporcionar com que o colega venha se envolver nesse processo de luta, tendo conhecimento e segurança do que fato a gente está trabalhando, que a gente está discutindo numa mesa de negociação e da importância dos sindicatos para o fortalecimento e garantia de direitos. Quem não é filiado aí no sindicato, se filie, gente. É o sindicato que defende os direitos corporativos, os direitos que a gente tem, tá? E essa articulação política que a gente faz, tão bem representada, por exemplo, aqui pela deputada Tereza Leitão, com a informação, com pedido de auxílio, com a organização, com o tipo de movimentação, seja pela CNTE, CUT, várias outras centros. É assim que se faz o processo de luta. O sindicato não faz sozinho, tá? E o sindicato é composto por uma categoria. Então, se filia ao sindicato, procure o sindicato em caso de dúvida, e vamos ganhar essa luta juntos, tá? Eu tenho certeza que a gente vai sair bem mais forte a partir desse ano, com certeza, tá? Obrigada a todos. Então. Obrigado, Márcia, sempre contribuindo para a gente aí com os cálculos, sempre formando a direção também. Márcia tem sido muito importante, estratégica nesse processo, a gente aprende com ela sistematicamente. Queria reforçar aqui para a categoria que está assistindo que hoje a gente inicia, né, uma semana de lutas. Amanhã estaremos divulgando vídeo,
mesa na quarta-feira, vamos pedir o acompanhamento de todos e todas, e na quinta a nossa assembleia. É importante, continuem chamando o prefeito lá na página dele, continuem divulgando nas redes sociais, compartilhando o vídeo, utilizando todo o canal que é possível. Eu gostaria de agradecer a toda a direção do CIPMOL, né, em especial a professora, sempre vou chamar professora, porque acabou de nos fornecer uma outra aula, né? Nunca é uma fala só política, é sempre uma aula. E você vê o que é ser orgânico na luta, né? Ela está lá ocupando a cadeira, mas ela conhece o chão da escola. Gratidão, deputada, passo para as suas conclusões. Já me despeço aqui de todos, porque nós vamos finalizar com a fala de despedida e de fechamento do nosso presidente José Ronaldo. Eu agradeço ao convite, parabenizo o Simpimol. A gente está em tempos mesmo de usar esses instrumentos que a gente tem, e que bom que a gente está aprendendo também a usar esses instrumentos para a luta. Não são só instrumentos técnicos, são também instrumentos políticos. Vamos continuar a luta com muita unidade, com muita resistência, porque o nosso dia está chegando. Nós vamos ganhar esse ano. E só vamos ganhar com muita luta. Parabéns à direção, parabéns a quem nos acompanhou. Muito obrigada pelo acolhimento e podem contar sempre comigo. Professora sempre, Rafaela. Muito obrigado a todas, né, que participaram aqui desse debate. Rafaela, vice-presidente, Márcia, a deputada Tereza Leitão. É muito importante e eu faço questão sempre de reforçar que este sindicato, esta direção, ela não foge da luta, ela não foge da raia, a gente está sempre fazendo o embate corpo a corpo. E é sempre bom quando a gente conta com pessoas que estão em outras esferas de poder que podem nos fortalecer e nos dar esse feedback e esse suporte, né? E que traga junto com a gente. Tereza nunca nos abandonou, né? Desde o primeiro momento que a gente chamou Tereza, ela nunca deixou a gente na mão, ela sempre esteve contribuindo, ela sempre esteve na luta com a gente. E assim, e a gente se sente muito fortalecido por isso. Então, a cada momento, Tereza vem sim trazendo para a gente essa aula, como Rafaela assim está muito encantada, né, com tudo isso que Tereza traz. Mas eu não poderia fechar esse momento. Eu sei que ele não, esse pedido que eu vou fazer a Tereza agora, ele diretamente não está tão ligado ao piso, mas é uma coisa que a gente vem lutando aqui em Olinda, Tereza, e gostaria muito que você nos fortalecesse, que é com relação à questão do passaporte vacinal. Por quê? Para a gente entrar em qualquer departamento da Prefeitura de Olinda, ou mesmo privado, no shopping, para eu me alimentar, eu tenho que mostrar o passaporte vacinal. Para eu entrar em qualquer sala de Olinda, eu tenho que mostrar o passaporte vacinal. Mas para a gente entrar na escola, esse passaporte vacinal ele não é cobrado, não existe uma cobrança para ele. Inclusive, até existe funcionários que se recusam a se vacinar. Então, assim, enquanto tem uma lei estadual, mas a prefeitura diz que não tem alguma coisa, então a gente gostaria que você nos ajudasse nisso, nessa conscientização, nessa busca, e que o próprio prefeito tomasse essa consciência, porque a escola assim, é como eu sempre coloco, a lei ela existe para qualquer espaço, mas quando ela chega no portão da escola, ela se modifica. Porque parece até que a gente tem uma couraça de aço, o professor tem uma couraça de aço e que ele, aquilo vai chegar e não rebate na gente. E isso nos deixa muito fragilizados. Os professores se sentem muito fragilizados com relação a isso. Então, se você puder trazer essa questão, Tereza, a nível de Assembleia Legislativa, que puder dar esse reforço para a gente aqui em Olinda, a gente ficaremos muito gratos a você. E aí também gostaria de agradecer a presença de cada uma e de cada um dos professores e dos telespectadores que estão
nos ouvindo e nos dando esse feedback. Tá bom? Muito obrigado, gente, e boa noite.